E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é seu carro. A invenção dos transistores e a miniaturização da base de seus elementos não poderiam deixar de ser notadas pelos fabricantes de automóveis. Em vez de sensores mecânicos totalmente analógicos, de baixa precisão e finos, surgiram sensores digitais e combinados. Isso teve um efeito positivo na confiabilidade da medição dos parâmetros da unidade de potência, bem como no aumento de sua vida útil. Histórico do aparecimento dos códigos de erro OBD2. E logo surgiram as unidades de controle eletrônico, cuja primeira geração era responsável pela interpretação centralizada de todos os dados provenientes dos sensores e pela exibição de suas leituras no painel de instrumentos. Gradualmente, a ECU começou a ser equipada com a função de feedback, que permitia, além das tarefas puramente de leitura, executar e controlar, assumindo parcialmente o controle de algumas funções da operação do carro. A ECU tornou-se tão inteligente que era capaz de reconhecer falhas na operação de sensores e outras unidades do veículo, principalmente aquelas responsáveis pelo desempenho do trem de forca, e registra-las na memória flash para que esses erros pudessem ser interpretados posteriormente. Para isso, foram usados dispositivos especiais, que são conectados à ECU e, simultaneamente, a um computador, laptop, tablet e, atualmente, a um smartphone. O problema era que cada fabricante de automóveis desenvolvia unidades de controle que usavam seu próprio sistema de codificação. Além disso, muitas vezes, mesmo dentro da mesma marca, as diferentes versões das SUS não se entendiam. Isso criava enormes dificuldades para os centros de serviço ao diagnosticar falhas nos carros. A solução veio de uma direção inesperada. Desde meados da década de 1980, a comunidade mundial progressista vem tocando sinos, alegando que as atividades tecnológicas agressivas da civilização humana, principalmente nas economias desenvolvidas, levaram ao aquecimento climático. A culpa era das emissões de gases de efeito estufa, cuja fonte também eram os carros. Atendendo à voz dos cientistas, o governo dos Estados Unidos adotou algumas medidas práticas para melhorar a situação ambiental. Uma dessas medidas foi a adoção de padrões para equipar os carros a fim de reduzir os danos causados pelo sistema de escapamento. Em particular, em 1996, a introdução de unidades SU nos carros pelos fabricantes de automóveis tornou-se obrigatória, e esses dispositivos deveriam, em primeiro lugar, controlar os parâmetros da operação da unidade de potência, que tinham uma relação direta ou indireta com a qualidade do escapamento. O padrão também organizou a estrutura de troca de informações entre sensores e atuadores, por um lado, e a SU, por outro. Foi assim que o sistema OBD2 surgiu, regulando a ordem de registro e leitura de informações sobre a operação do motor. E, embora no início o padrão tivesse um foco bastante restrito e não permitisse o diagnóstico de uma ampla gama de outras unidades e sistemas do carro, ele se tornou extremamente popular e começou a ganhar adeptos fora dos Estados Unidos. Isso foi facilitado pelo fato de que o padrão se aplicava a todos os carros fabricados nos Estados Unidos, incluindo marcas estrangeiras produzidas em instalações locais para o mercado local. No mesmo ano de 1996, o padrão foi adotado por alguns fabricantes de automóveis europeus e asiáticos, mas a transição em massa para o uso do protocolo OBD2 padronizado para códigos de erro ocorreu em 2001. E verdade que ele se referia apenas a veículos equipados com motor a gasolina. Para os carros com motor a diesel, a transição para o uso do protocolo ocorreu 3 anos depois, em 2004. Em particular, no território da Rússia, o padrão OBD2 implementado nas seguintes empresas, AvtoVAZ, usando SUS fabricadas pela Bosch MP, Sgas, Gazelle, carros Volga equipados com unidade de potência Chrysler 2.4 litro, fábrica de Chevrolet, carros Ford Focus, Taganrog,
carros Hyundai Accent, Kaliningrado, monta-carros Kia e BMW, Zhevski, Kia, Togliatti, Chevrolet. Apesar do surgimento de um protocolo padronizado, atualmente existem várias implementações vinculadas a um ou outro padrão ambiental. Protocolo KIN baseado na ISO 15765-4, de acordo com o qual são produzidas as últimas gerações de carros Ford, Jaguar, Mercedes, Mazda, Nissan, Lexus, Toyota, Peugeot, Chrysler, Renault, Volkswagen, Porsche, Opel, Audi, Saab, Volvo e outras marcas. O protocolo ISO 14230-4, também chamado de K-Line, se válido para carros coreanos, Daewoo, Kia, Hyundai, Subaru e um pequeno número de modelos. Da marca Mercedes, o protocolo ISO 91412 é comum no Japão, Honda, Acura, Lexus, Infiniti, Toyota, Nissan e na Europa, BMW, Audi, Mini, Mercedes, Porsche e também usado nos primeiros carros americanos, Dodge, Chrysler, Plymouth, Eagle, o protocolo J1850 VPW. E usado nos Estados Unidos em Cadillac, Buick, Chrysler, Chevrolet, Hummer, Dodge, Oldsmobile, Isuzu e Pontiac, a versão PWM do protocolo J1850. E usada em Lincoln, Ford, Jaguar e Mazda. Modos de diagnóstico. O uso do protocolo OBD2 permite que você execute, além do diagnóstico real de falhas, várias outras funções, que podem ser agrupadas de acordo com os seguintes modos: leitura em tempo real das características de desempenho das unidades e conjuntos do veículo, salvar na memória as características atuais da operação do sistema no estágio de detecção de falhas, modo de recuperação de códigos de erro. OBD2 para visualização e análise adicionais, limpeza completa da memória flash, incluindo parâmetros de operação do sistema, resultados de testes de sensores e códigos de falha, modo de leitura de dados de teste do sensor de oxigênio, leitura dos resultados dos diagnósticos de monitoramento de teste, medição única, durante uma viagem, de sensores que controlam o funcionamento de sistemas do carro como ventilação do tanque de combustível, EGP, conversor catalítico, leitura e registro na memória dos dados dos sensores, que são realizados continuamente em tempo real, composição da mistura ar-combustível, presença de falhas de ignição, outros sensores que afetam a composição do escapamento, modo de controle de operação dos atuadores, solicitação de informações de calibração e código VAN. Vale a pena descrever com um pouco mais de detalhes o primeiro modo, que suporta o registro de cerca de 20 parâmetros diferentes. Entretanto, em algumas implementações do modo suportado por fabricantes individuais, a lista de parâmetros monitorados é muito maior, chegando a cerca de 100 posições. Entre os principais parâmetros monitorados pelo sistema de diagnóstico OBD2 estão os seguintes: operação do sistema de abastecimento de combustível. Ele pode funcionar em dois modos diferentes: comunicação direta, quando ocorre apenas a leitura dos dados do sensor de oxigênio, e feedback, quando, com base nessas informações, o abastecimento de combustível é ajustado para atingir o desempenho ideal, a carga no trem de forca, nível de pressão do combustível, temperatura do líquido de arrefecimento, velocidade do virabrequim, ajuste de curto ou longo prazo do suprimento de combustível, nível de pressão da mistura de combustível no coletor de admissão, ângulo de avanço da ignição, velocidade atual do veículo, temperatura do ar que entra no sistema de injeção, fornecimento de ar adicional, posição do acelerador, nível de consumo de ar, registro de dados do sensor de oxigênio. A interpretação dos dados monitorados pela SU enquanto o motor está em funcionamento, na maioria dos casos, requer o monitoramento simultâneo de um pequeno número de características, 2 ou 3, mas em alguns casos pode ser necessário visualizar mais parâmetros. Mas essa possibilidade nem sempre é oferecida, pois depende, em primeiro lugar, do modelo específico do scanner e, em segundo lugar, da velocidade da troca de dados entre o scanner e a SU, que depende parcialmente do protocolo usado.
Depende também do formato em que os dados são transmitidos, texto, digital ou gráfico. Atualmente, o protocolo mais comum é o ISO 9141, mas ele também é considerado um dos mais lentos, não permitindo a visualização de mais de 4 parâmetros com uma frequência aceitável para a interpretação correta dos resultados. Decodificação de erros do sistema OBD2 no idioma russo. Apesar da padronização do protocolo, pode haver algumas discrepâncias nas implementações específicas da SU e dos scanners devido aos recursos de design de uma determinada marca e modelo de carro. Como regra geral, os centros de serviço usam scanners automotivos multifuncionais equipados com um grande número de conectores e adaptadores, o que possibilita o diagnóstico da grande maioria dos carros, independentemente do modelo. A padronização do conector de diagnóstico simplificou a leitura de códigos errôneos. Além disso, basta um motorista comum adquirir um scanner para poder determinar de forma independente o estado de todos os sistemas de seu carro, recebendo todas as informações em formato gráfico ou alfanumérico no monitor de um laptop ou PC de mesa. Porém, em caso de mau funcionamento, o sistema fornece um código que deve ser decifrado. A documentação do veículo nem sempre contém uma descrição de tais erros, mesmo que esteja presente, geralmente esta em inglês. Portanto, a decodificação dos códigos de erro OBD2 no idioma russo deve ser pesquisada. Geralmente, essas informações são obtidas na World Wide Web. O código real e uma combinação de uma letra e 4 símbolos. Leia também, porque o erro P0325 aparece como corrigi-lo. O primeiro caractere assume os seguintes valores. P foi diagnosticada uma falha localizada no trem de forca ou na transmissão. Essa categoria de falhas é a mais numerosa. B falha que afeta os componentes da carroceria, chave de ignição, airbags, elevadores de vidros elétricos. C códigos de erro que descrevem falhas na suspensão. U barramento de troca de informações entre blocos eletrônicos. No lugar do segundo caractere, há um dígito com o valor 0 ou 1. 0 indica que esse é um código da categoria básica, desenvolvido por especialistas da SAI, a Associação de Engenheiros Automotivos. Esse código é comum a todos os veículos cujas SUS suportam o protocolo de código de falha OBD2. 1 indica um código de falha estendido, que geralmente é definido pelos fabricantes de automóveis para os modelos para os quais as descrições de falha padrão são insuficientes. Portanto, se a ferramenta de varredura exibir esse tipo de erro, provavelmente não será possível decodificá-lo usando a tabela padrão. Há exceções, por exemplo, a ferramenta de varredura Elion, que tem informações muito abrangentes sobre códigos de falha estendidos, armazenados em sua memória. O terceiro dígito especifica o local da falha. Muitos especialistas acreditam que a designação por letras é um tanto duplicada, ou seja, desnecessária. 1. 2. O mau funcionamento encontrado no sistema de combustível. 3. Problemas detectados no sistema de ignição do carro. 4. Falhas nos sensores e atuadores responsáveis pelo controle de emissões, conversor catalítico EVAP, válvula de recirculação, EGR, entrada de ar para o coletor de escape da unidade de potência. 5. Mau funcionamento do sistema que garante a operação do motor em marcha lenta ou sob carga. 6. Mau funcionamento da SU ou do circuito do controlador de controle. 7. 8. Códigos de erro que descrevem falhas na transmissão. Por fim, os símbolos 4 e 5 são dígitos que indicam o número de série do erro da classe ou categoria correspondente. Oferecemos a você uma decodificação detalhada dos códigos de erro OBD2, com tradução para o russo. P0100, problema com o desempenho do circuito do medidor de fluxo de ar. P0101, medidor de vazão calibrado incorretamente. P0102. P0103, leituras do fluxômetro subestimadas ou superestimadas. P0104, medidor de fluxo de ar inoperante. P0105, circuito VFD do coletor.
De entrada inoperante, P0106, RPM não está calibrado corretamente, P0107 e P0108, as leituras de RPM estão abaixo e acima, P0109. DTC com defeito, P0110, circuito DTV, sensor de temperatura do ar, inoperante, P0111, o DTV não está calibrado corretamente, P0112. P013, as leituras do DTV estão abaixo e acima, P014, DTV com defeito, P015, o circuito do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento inoperante, P016, o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento não está calibrado corretamente, P017. P018, o RPM está baixo e acima das leituras, P019, o BFD está com defeito, P0120, o circuito de RPM inoperante, P0121, as leituras de RPM não estão calibradas corretamente, P0122 e P0123, as leituras de RPM estão sub- e sobrecalibradas, P0124, RPM está com defeito, P0125, temperatura crítica do líquido de arrefecimento baixa e alta, P0130, sensor de oxigênio inoperante, primeiro banco, P0131. P0132, o nível de tensão CC inaceitavelmente baixo e alto, primeiro banco, P0133, a CC tem um tempo de resposta inaceitavelmente alto, primeiro banco, P0134, a CC inoperante, primeiro banco, P0135 P0136, o circuito de aquecimento DK1, DK2 inoperante, primeiro banco. P0137 e P0138, nível de tensão inaceitavelmente baixo e alto do circuito de aquecimento DK2, primeiro banco, P0139, o circuito de aquecimento DK2 tem um tempo de resposta inaceitavelmente alto, primeiro banco, P0140 e P0141, o circuito de aquecimento DK1 DK2 inoperante, primeiro banco, P0142, o circuito de aquecimento DK3 inoperante, primeiro banco, P0143 e P0144, o nível de tensão do circuito de aquecimento do DK3 inaceitavelmente baixo e alto, primeiro banco, P0145, o DK3 tem um tempo de resposta inaceitavelmente alto, primeiro banco, P0146. O DK3 está com defeito, primeiro banco, P0147, o circuito de aquecimento do DK3 inoperante, primeiro banco, P0150, circuito DK1 inoperante. Segundo banco, P0151 P0152, o nível de tensão CC inaceitavelmente baixo e alto, segundo banco, P0153, a CC tem um tempo de resposta inaceitavelmente alto, segundo banco, P0154, a CC inoperante, segundo banco, P0155 P0156, o circuito de aquecimento DK1, DK2 inoperante. Segundo banco, P0157 e P0158, nível de tensão inaceitavelmente baixo e alto do circuito DK2, segundo banco, P0159, o circuito de aquecimento DK2 tem um tempo de resposta inaceitavelmente alto, segundo banco, P0160 e P0161, o circuito de aquecimento do DK2 inoperante, o DK2 está com defeito, segundo banco, P0162, circuito de aquecimento do DK3 inoperante, segundo banco, P0163 e P0164, nível de tensão inaceitavelmente baixo e alto detectado no circuito de aquecimento do DK3, segundo banco, P0165, o DK3 tem um tempo de resposta inaceitavelmente alto, segundo banco, P0166, o DK3 está com defeito, segundo banco, P0167, o circuito de aquecimento do DK3 inoperante, segundo banco, P0170, VA. Composição da mistura combustível-ar não está balanceada corretamente, primeiro banco, P0171 P0172, mistura de combustível pobre e rica. Primeiro banco, P0173, a composição da mistura combustível-ar não está balanceada corretamente. Segundo banco, P0174 P0175, célula de combustível
pobre e rica, segundo o banco, P0176, o circuito do sensor de mistura de combustível está inoperante, P0177, o DTC não está calibrado corretamente. P0178 ou P0179, a leitura do DTC está inaceitavelmente baixa e alta, P0180, o circuito do sensor de temperatura do combustível a esta inoperante, P0181, o DTTA não está calibrado corretamente, P0182 ou P0183, a leitura do DTTA está inaceitavelmente baixa e alta, P0184. O DCT está com defeito, P0185, o circuito DTTB está inoperante, P0186, o DTTB não está calibrado corretamente, P0187 ou P0187. As leituras do DTTB são inaceitavelmente baixas e altas, P0189, o DTCB está com defeito, P0190, circuito DTC inoperante, P0191. O DTC não está calibrado corretamente, P0192 e P0193, as leituras do DTC estão inaceitavelmente baixas e altas, P0194, DTC com defeito. P0195, o circuito do sensor de temperatura do óleo está inoperante, P0196, o DTM não está calibrado corretamente, P0197 e P0199. A leitura do DTM está inaceitavelmente baixa e alta, P0199, DTM com defeito, P0200, o circuito de controle do injetor está inoperante. P0201, P0212, circuito de controle do injetor no 12 inoperante, P0213 e P0214, o centro de controle de partida frio no meio está inoperante, P0215, solenoide de desligamento do trem de forca inoperante, P0216, circuito de controle do tempo de admissão inoperante, P0217, detectado superaquecimento do motor. P0218, detectado superaquecimento da transmissão, P0219, velocidade de rotação do virabrequim excede o limite superior permitido. P0220, o circuito de RPM-B está com defeito, P0221, o nível do sinal de RPM-B está fora da faixa permitida, P0222 e P0223, nível inadmissivelmente baixo ou alto da leitura de RPM-B, P0224, DPDZ-B com defeito, P0225, o circuito do VFDZ-C está inoperante, P0226. O nível de sinal do DPDZ-C está fora da faixa aceitável, P0227 e P0228, o nível de leitura do RPM-C está inaceitavelmente baixo ou alto. P0229, sensor de RPM-C com defeito, P0230, circuito de controle da bomba de gasolina inoperante, P0231 e P0232, circuito da bomba de gasolina 2 inaceitavelmente baixo ou alto, P0233, circuito da bomba de gasolina 2 inoperante, P0235, o circuito A do sensor de pressão do turbocompressor está inoperante, P0236, o nível de sinal do DDTA está fora da faixa aceitável, P0237 e P0238, a leitura do DCTA está inaceitavelmente baixa e alta, P0239, circuito DCTB inoperante, P0240, o nível de sinal do DCTB está fora da faixa permitida, P0241 e P0242, o nível de leitura do DCTB está inaceitavelmente baixo ou alto, P0243, o solenoide do turbocompressor é inoperante. P0244, o nível de sinal do solenoide do turbocompressor está fora da faixa permitida, P0245 e P0246, o solenoide A do turbocompressor está permanentemente aberto ou fechado, P0247, solenoide do turbocompressor B inoperante, P0248, o nível de sinal do solenoide do turbocompressor B está fora da faixa aceitável, P0249 e P0250, solenoide do turbocompressor B está permanentemente aberto ou fechado. P0251, o circuito A do sensor de pressão de combustível do injetor está inoperante, P0252, o nível de sinal do sensor de pressão de combustível do injetor está fora da faixa aceitável,
P0253 e P0254, nível inaceitavelmente baixo ou alto das leituras do DCTA do injetor, P0255, DCTA do injetor inoperante, P0256, o circuito DDTB do injetor inoperante, P0257, o nível do sinal DCTB do injetor está fora da faixa permitida, P0258 ou P0259, nível inaceitavelmente baixo ou alto das leituras do injetor DCTB, P0260, injetor DCTB inoperante, P0261, curto-circuito do injetor do cilindro no 1, P0262, curto-circuito quebra do FC no 1 no circuito de mais 12V. P0263, o driver do PC no 1 inoperante, P0264, curto-circuito do injetor do cilindro no 2, P0265, curto-circuito quebra do FC no 2 no circuito de mais 12V, P0266, o driver do PC no 2 inoperante, P0267, curto-circuito do injetor do cilindro no 3, P0268. Curto-circuito circuito aberto do PC no 3 no circuito de mais 12V, P0269, o driver do PC no 3 inoperante, P0270, curto-circuito do injetor do cilindro no 4, P0271, curto-circuito quebra do FC no 4 no circuito de mais 12V, P0272, o driver do FC no 4 inoperante. P0273, curto-circuito do injetor do cilindro no 5, P0274, curto-circuito quebra do FC no 5 no circuito de mais 12V, P0275, o driver do FC no 5 inoperante, P0276, curto-circuito do injetor do cilindro no 6, P0277, curto-circuito quebra do FC no 6 no circuito de mais 12V, P0278, o driver do PC no 6 inoperante, P0279, curto-circuito do injetor do cilindro no 7, P0280, curto-circuito quebra do PC no 7 no circuito de mais 12V, P0281, o driver do PC no 7 inoperante, P0282, curto-circuito do injetor do cilindro no 8, P0283, curto-circuito e abertura do PC no 8 no circuito de mais 12V, P0284, o driver do FC no 8 inoperante, P0285, curto-circuito do injetor do cilindro no 9, P0286, curto-circuito circuito aberto do PC no 9 no circuito de mais 12V, P0287, o driver do PC no 9. Inoperante, P0288, curto-circuito do injetor do cilindro no 10, P0289, curto-circuito quebra do FC no 10 no circuito de mais 12V. P0290, o driver do PC no 10 inoperante, P0291, curto-circuito do injetor do cilindro no 11, P0292, curto-circuito quebra do FC no 11 no circuito de mais 12V, P0293, o driver do PC no 11 inoperante, P0294, curto-circuito do injetor do cilindro no 12. P0295, curto-circuito circuito aberto do PC no 12 no circuito de mais 12V, P0296, o driver do FC no 12 inoperante. P0300, ordem incorreta de ignição do cilindro, P0301, P0312, ordem de ignição incorreta dos cilindros 1 a 12, P0320, o circuito do distribuidor de ignição inoperante, P0321, o sensor DRC não está calibrado corretamente, P0322, nenhum dado do DRRC, P0323. DRRC está com defeito, P0325, o circuito do sensor de detonação numa inoperante, primeiro banco, P0326, o sensor de detonação no 1 não está calibrado corretamente, primeiro banco, P0327 e P0328, leitura baixa e alta do DD no 1, primeiro banco, P0329, o DD no 1, primeiro banco. Está com defeito, P0330, o circuito do sensor de detonação no 2 inoperante, segundo banco, P0331, o DD no
2 não está calibrado corretamente, segundo o banco, P0332 P0333, leitura baixa e alta do dedeno. 2, segundo o banco, P0334, VU dedeno. 2, segundo o banco, se está com defeito, P0335, o circuito A do sensor de posição do virabrequim está inoperante, P0336, o DPKA não está calibrado corretamente, P0337 e P0338, leituras baixas e altas do DICA, P0339, WPC está com defeito, P0340, o circuito do sensor de posição do eixo de comando de válvulas está inoperante, P0341, o DPR não está calibrado corretamente, P0342 e P0343, leituras baixas e altas do DPR, P0344, DPR com defeito, P0350, curto-circuito primário secundário, bobina de ignição, inoperante, P0351, P0362. CDC primário e secundário AL inoperante, P0370, temporizador de sinal inoperante, P0371, P0372, as contagens de pulso do TCA são maiores e menores do que o valor nominal, P0373, sem estabilidade na trava de pulso do TCA, P0374, nenhum dado do TCA, P0375. O temporizador de sinal B está inoperante, P0376 e P0377, o número de pulsos do TCB maior ou menor que o nominal, P0378, sem estabilidade. No registro de pulso do TCB, P0379, nenhum dado do TCB, P0380, o circuito A do aquecedor CH, vela de incandescência, está inoperante. P0381, o circuito A do indicador de aquecimento do CH está inoperante, P0385, o circuito do WPCB está inoperante, P0386, o WPC B não está calibrado corretamente, P0387 e P0388, leituras baixas e altas do DICB, P0389, o WPCB está com defeito. P0400, o sistema de recirculação do escapamento está inoperante, P0401 P0402, o consumo de SRV está baixo ou aumentado, P0403, SRV está com defeito, P0404, sensor SRV calibrado incorretamente, P0405 P0406, leituras inaceitavelmente baixas e altas do sensor ADU. SRB, P0407 e P0408, leitura inaceitavelmente baixa e alta do sensor B da SRV, P0410, coletor de admissão inoperante, P0411, a calibração do fluxo na você está incorreta, P0412, o circuito A da válvula você está inoperante, P0413, o circuito de uma válvula você está interrompido. P0414, curto-circuito no circuito da válvula você, P0415, o circuito da válvula B você está inoperante, P0416, quebra do circuito da válvula B você, P0417, curto-circuito no circuito da válvula B você, P0418, o circuito do relé você está inoperante, P0419, o circuito do relé B você está inoperante, P0420, foi detectado desempenho insuficiente do catalisador, banco 1, P0421, desempenho insuficiente do catalisador detectado durante o aquecimento do motor, primeiro banco, P0422, foi detectado desempenho insuficiente do catalisador principal, banco 1, P0423, desempenho insuficiente do catalisador principal durante o aquecimento do motor, banco 1, P0424, temperatura insuficiente do catalisador detectada durante o aquecimento do motor, primeiro banco, P0430, desempenho insuficiente do catalisador detectado. Segundo banco, P0431, desempenho insuficiente do catalisador detectado durante o aquecimento do motor, segundo banco, P0432, desempenho
insuficiente do catalisador principal e detectado, segundo o banco SPE0433, foi detectado desempenho insuficiente do catalisador principal. Durante o aquecimento do motor, segundo o banco SPE0434, temperatura insuficiente do catalisador detectada durante o aquecimento do motor. Segundo o banco SPE0440, o sistema de controle de extração e remoção de vapor de combustível está inoperante, P0441, o scope não está calibrado corretamente, P0442, pequeno vazamento de combustível detectado no scope. P0443, o circuito da válvula de controle do scope está inoperante, P0444, o circuito da válvula de controle solta está interrompido, P0445, há um curto-circuito no circuito da válvula de controle solta, P0446, o circuito do sensor de ventilação do scope está com defeito, P0447, o circuito do sensor de ventilação scope está aberto, P0448, há um curto-circuito no circuito do sensor de ventilação scope, P0449, o circuito do sensor de pressão de vapor do combustível está inoperante, P0450, o circuito do sensor de pressão de vapor está inoperante, P0451, o sensor de pressão de vapor de gasolina scope não está calibrado corretamente, P0452 e P0453, as leituras de DDP do scope estão inaceitavelmente baixas. Altas, P0454, o scope DDC está com defeito, P0455, vazamento significativo detectado no scope, P0460, o circuito do sensor de nível de combustível está inoperante, P0461, sensor de nível de combustível calibrado incorretamente, P0462 e P0463, a leitura do RTC está inaceitavelmente baixa e alta, P0464, RTC com defeito, P0465, o circuito do sensor de fluxo de purga está inoperante, P0466. VFD não está calibrado corretamente, P0467 e P0468, as leituras do PSC estão inaceitavelmente baixas e altas, P0469, VFD está com defeito, P0470, o circuito do sensor de pressão do escapamento está inoperante, P0471, o circuito do sensor de pressão do escapamento está inoperante, P0472 e P0473, nível inadmissivelmente baixo ou alto das leituras de EPS, P0474, VHF está com defeito, P0475, o circuito da válvula de controle remoto está inoperante, P0476, a válvula de controle VFD não está calibrada corretamente, P0477 e P0478, nível inadmissivelmente baixo ou alto de leituras da válvula de controle remoto, P0479, válvula de controle remoto com defeito, P0480, P0482. O circuito do ventilador no 1, no 3 está com defeito, P0483, ventilador inoperante, P0484 foi detectada uma sobrecorrente no circuito do ventilador, P0485 circuito de aterramento do ventilador inoperante. Em conclusão, a decodificação de códigos de erro de diagnóstico OBD2 é uma habilidade essencial para qualquer profissional da área automotiva. Compreender as nuances desse sistema permite não apenas identificar problemas com mais precisão, mas também otimizar o processo de reparo e manutenção dos veículos. Ao dominar essa ferramenta, você se torna capaz de oferecer um serviço de qualidade superior, garantindo a satisfação dos clientes e a longevidade dos automóveis. Continue explorando e aprofundando seus conhecimentos, pois o mundo da tecnologia automotiva está em constante evolução.